Será que a Terceira Guerra Mundial está se aproximando? Fala aí, galera do Ranking, todo mundo acompanhou as notícias de hoje. A China realizou novos exercícios militares usando munição real, usando porta-aviões, usando mais de 80 aviões de guerra em torno da ilha de Taiwan. E isso é hoje o maior foco de perigo geopolítico, o maior risco hoje de uma guerra de grandes proporções vem justamente desse pedaço do mundo tão preocupante. Vamos entender um pouco nesse vídeo o que está em jogo e como que isso impacta o Brasil. Pois bem, a gente tem agora o contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, em que a Rússia invadiu a Ucrânia, esse país soberano, independente, numa guerra de agressão que felizmente não está indo tão bem para a Rússia. Os planos deles acabaram não dando certo da forma como foi pensado. China e Taiwan é uma questão totalmente diferente. Todo mundo sabe, a China hoje é a segunda maior potência econômica e a segunda maior potência militar do mundo, um país que está crescendo muito e que em breve deve ultrapassar os Estados Unidos, sendo a maior potência econômica do planeta. E Taiwan é uma pequena ilha que, aos olhos da China, é uma província rebelde deles. Então a pergunta fica, puxa, mas por que o chinês tem tanto com Taiwan assim? Taiwan sempre foi parte da China, isso é verdade. O povo de Taiwan fala chinês, fala mandarim, que é a mesma coisa que chinês. O que ocorreu lá foi uma divisão na época da Guerra Civil, que você tinha de um lado os capitalistas na China, do outro lado os comunistas vencem a guerra no ano de 49 e o lado capitalista foge da China, foi derrotado, foge para Taiwan e faz um governo alternativo. Então, de certa forma, tecnicamente, a China tem razão em dizer que Taiwan é uma província rebelde, digamos assim, é parte da China, não é um país independente, nunca foi Taiwan até o momento dessa saída aí de 49, não foi um país independente. Mas a pergunta é como que vai ser feita essa reunificação. Se você perguntar para o povo de Taiwan, você vai ver, é um povo um país muito avançado economicamente, tecnologicamente, com muitas empresas de alta tecnologia, especialmente semicondutores. E se você perguntar, praticamente todo o povo de Taiwan quer ser um país independente, quer ter sua própria bandeira, quer ser totalmente separado da China, ainda mais um país autoritário como a China, que não desperta tanta confiança por parte dos cidadãos de Taiwan, que eles vão ser respeitados como cidadãos. Taiwan é uma democracia, Taiwan é sede de alguns dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo, especialmente a TSMC, que é a maior fábrica hoje de chips do planeta, uma fábrica que trabalha muito proximamente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos desenvolve muita tecnologia junto com Taiwan e juntos eles dominam essa cadeia dos semicondutores. É uma cadeia tão importante para a produção de todos os eletrônicos, de veículos autônomos, toda a parte de mobilidade, drones, uma série de produtos, a internet, o 5G. As grandes tecnologias do futuro, elas dependem de forma vital dos semicondutores que são produzidos, grande parte deles em Taiwan, o maior produtor do mundo. E a China enxerga Taiwan não como um país independente, isso é inaceitável para os chineses, mas sim como uma província rebelde que tem que em algum momento voltar a fazer parte da China. A China enxerga que durante muito tempo ela foi humilhada pelas potências ocidentais, eles iam lá e impunham concessões territoriais, houve guerras da China contra a Rússia, contra o Japão, houve guerras e submissões em que a China teve que conceder territórios para a Inglaterra, por exemplo. Então é parte de um grande esforço, aí, pelo menos na cabeça do chinês, voltar a ser um país que tem o seu lugar entre as nações de destaque. E foi passando o tempo e o grande risco é que a China perca a paciência, entre aspas, e desista da sua política de pacificamente reunificar com Taiwan, e sim que ela tome uma ação militar. Claro que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a China estava de olho. Caramba, poxa, a Rússia foi lá e invadiu o país vizinho, o que será que vai acontecer? Será que ela vai sofrer sanções? Será que ela vai se dar bem com isso? Vai engolir a Ucrânia sem muita chiadeira, né? Só um pouco de grito do mundo ocidental, mas sem nenhuma consequência prática? Não foi isso que aconteceu. A Rússia está sofrendo muito economicamente com as sanções, militarmente, porque o mundo ocidental armou a Ucrânia. Então, na China, com certeza o pessoal está olhando, puxa, a Ucrânia não é um bom caminho. Mas as fontes dentro do Partido Comunista mostram que eles estão fazendo vários exercícios de como que eles podem conquistar Taiwan sem cometer os mesmos erros que a Rússia cometeu. Então, claro que a chance de ter uma guerra nesse momento não é alta, mas de pequenas em pequenas chances pode acontecer uma catástrofe. De repente, o líder da China, que é o ditador Xi Jinping,
um líder que acabou de se renovar no poder, então rompeu uma tradição chinesa de pelo menos, apesar do país ser autoritário, pelo menos a cada 10 anos você tinha uma troca de poder e alternando o governante lá na China. E agora o Xi Jinping rompeu essa tradição, ele se renovou o seu mandato, então ele se sente muito forte. Mas, por outro lado, a China está desacelerando economicamente, a população da China tende a envelhecer, tem vários problemas aí no horizonte, então o risco é que o Xi Jinping, lá na cadeira dele, de líder absoluto lá do país, ele fale, caramba, eu quero ser o cara que vai entregar a unificação com Taiwan, então eu quero ser o cara que vai fazer a conquista da ilha. E no momento em que a China declara guerra a Taiwan e tenta invadir, conquistar Taiwan, uma coisa que não é nada fácil, ela vai obrigatoriamente trazer a retaliação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como todo mundo sabe, a maior potência econômica e militar do planeta, é aliada de Taiwan e é comprometida através de tratados a defender Taiwan se Taiwan for atacado. Então os Estados Unidos colocam muito equipamento militar em Taiwan, mísseis anti-navio, mísseis antiaéreo, né? Tem toda uma estratégia do governo de Taiwan, apesar de ser dezenas de vezes menor do que a China, tanto em economia, quanto em população, quanto em tamanho territorial. Quer dizer, Taiwan é incomparavelmente menor do que a China, mas Taiwan é uma ilha, ilhas são muito mais fáceis de defender, então isso pode transformar numa guerra regional. A guerra regional pode trazer atores de fora, como por exemplo os Estados Unidos, então há um confronto de superpotências entre Estados Unidos, maior potência militar, com a China, a segunda maior potência militar, pode trazer países vizinhos para a guerra também. Por exemplo, a Coreia do Norte, que tem armas atômicas, é aliado da China. O Japão, que está cada vez mais investindo em armamento, com medo desse crescimento da China. O Japão pode entrar no conflito também. O Japão está investindo, está modernizando o seu exército. E claro, não podemos esquecer que ao sul da China tem o segundo país mais populoso do mundo. Os dois são os únicos países do mundo com mais de 1 bilhão de habitantes. A China tem cerca de 1,3 bilhão e abaixo da China tem a Índia, que tem praticamente a mesma população, que também está se armando. Então isso pode virar um conflito de ordem gigantesca. Se houver esse conflito, as consequências para o mundo seriam catastróficas. Mesmo que ele não dure muito tempo e não envolva armas nucleares, você está falando de muita gente morta, você está falando de bloqueios econômicos que podem ter impactos em todo o planeta, as cadeias de suprimento de produtos altamente tecnológicos vêm todas de lá, então isso vai romper a produção de computadores, de drones, de satélites, de produtos que são essenciais para a internet, para o 5G, tudo vem de lá. E claro, pode ter consequências gravíssimas também para a própria China. Porque a China é um país que, apesar de ser muito forte economicamente, ela é pobre em recursos naturais. A petróleo tem muito pouco na China, comida, eles são também importadores. Então a China depende muito de importação de insumos de fora. Esses insumos eles têm que ser trazidos via mar. A maioria desses insumos são trazidos por mar para a China e passam por alguns estreitos muito importantes, como por exemplo o Estreito de Malaca, por onde passa o grosso do comércio chinês. Então é relativamente fácil para os Estados Unidos ou a Índia ou algum país bloquear esse suprimento chinês, que pode levar a retaliações ainda maiores. Então uma guerra mundial não é do interesse de ninguém, todos os atores falam em diminuir a escala do conflito, mas a China não está brincando quando ela fala que não vai tolerar a independência de Taiwan. Toda vez que Taiwan faz um movimento rumo a parecer mais independente, ser mais assertivo, recentemente a liderança de Taiwan fez um tour e foi aos Estados Unidos, falou com pessoas importantes nos Estados Unidos. Isso foi muito mal visto pela China e a China escalou isso aí com exercícios militares. O Brasil precisa colaborar com a redução da tensão. Não dá para tolerar nem 1% de chance de guerra, porque 1% de chance é baixo, mas se ele se concretizar é uma catástrofe. É igual você, por exemplo, brincar de roleta russa numa arma que tem 100 balas, mas que tem uma lá que pode te matar. Então não pode nem brincar com isso, tem que trabalhar para reduzir a tensão, manter o status quo, nem Taiwan decretando sua independência, separando total da China, e nem deixando a China começar a fazer bullying com Taiwan e querer ganhar as coisas no tapetão, ganhar as coisas na força. Vamos torcer agora para a racionalidade e a calma reinar naquela região. E se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.